Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Crochê Goiás. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a questão do acabamento, sobre como que eu faço para confeccionar as alças. Aqui eu tenho basicamente todo o material que eu utilizo para poder construir as alças das nossas bolsas, né? Sempre eu vou precisar aqui de um martelo, uma régua. Aqui já está cortado e montado, mas eu sempre utilizo o couro montana, né, que é um couro sintético, né? Também utilizo aqui um perfurador de para couro, né? Utilizo aqui também, vocês podem perceber aqui que são ferragens, aqui no caso aqui formato retangular, no caso é 2 por 2 centímetros, e também utilizo o ribite. Esse ribite aqui não é o ribite final que eu vou utilizar nessa alça, eu só coloquei ele aqui para ficar no buraco e o buraco não ficar aberto. Eu vou ter que adquirir, que eu não tenho ribite para essa espessura aqui que eu quero pressionar. Então, esses daqui são os materiais básicos que eu utilizo para poder confeccionar as alças. Então, lembrando, eu sempre tenho aqui comigo um martelo, uma régua, o couro montana, as ferragens, no caso aqui uma 2 por 2 para esse tamanho aqui de bolsa, né? Como nós vimos anteriormente, essa bolsa ela possui aqui um tamanho de 22 por 15, né? Então eu sempre utilizo essas ferragens aqui número 2 por 2 para tamanho de bolsas pequenas, né? Essa peça aqui é uma peça que eu adquiri no Mercado Livre, ela veio da China, demorou aí uns 45 dias para poder chegar. Ela tem aqui a ponta mais ou menos no mesmo formato da cabeça dos ribites. Então eu pressiono, o ribite ele é composto por duas partes, né? Nós temos como se fosse um botão, encaixa o macho e a fêmea, um encaixa no outro. Esse aqui não é apropriada para esse, um encaixa no outro. E com o auxílio dessa peça aqui, eu apoio ele veio com a base, mas a base acabou sumindo. Eu apoio ele em alguma superfície rígida, no caso aqui a madeira, e com o martelo eu faço o movimento e aplico a força para poder fazer a compressão do ribite, né? Para essa bolsa em especial aqui, para essa dimensão de bolsa de 22 por 15, 22 de comprimento por 15 de altura, o tamanho indicado para a alça dela aqui, isso aqui vai ser uma alça de mão. O comprimento máximo indicado é um comprimento da ordem aí de 30 centímetros. Como a gente pode observar aqui, ó, ela aqui apresentou aí em torno aí de uns 34 centímetros. Nessa parte aqui, né, como vocês podem observar, como que eu fiz para poder fazer essa alça. Ela já está estabilizada aqui, vocês reparam que mesmo não estando com o ribite aplicado, só colocado no local, aqui está feito o furo que eu fiz com o auxílio dessa ferramenta, uma ferramenta utilizada para poder cortar o couro, né? Da mesma forma que eu pressiono o ribite, eu coloco ela sobre uma superfície rígida, posiciono o perfurador aqui com o auxílio de um martelo, aplico aqui um pouco de força e ela faz essa perfuração de um lado para o outro. A nossa alça tem um comprimento total de 34 centímetros, né? Ela é composta por material couro montana, né? Aqui uma ferragem de 2 por 2 da cor dourada. O ribite não é o ribite que eu vou utilizar, está aqui apenas ilustrando, ele não está inclusive pressionado, né? Eu vou procurar por um da cor dourada, da mesma cor da minha ferragem. O que eu tenho que fazer? O próximo passo é instalar ele aqui colocar essa alça aqui na minha bolsa. Então eu vou aqui preparar e retorno para vocês explicando como que eu faço para poder colocar na bolsa essa alça de mão. Bom,
Temos aqui a bolsa. O que eu fiz aqui? Vou aproximar para demonstrar para vocês. Eu marquei aqui a simetria, né? O ponto de divisão. Eu ponto literalmente aqui, que divide em duas partes a bolsa de ambos os lados. A partir da extremidade aqui eu contei 4 pontos nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, mais 4 aqui da esquerda para a direita, de tal forma que quando eu colocar a alça, eu vou utilizar como referência, esses dois alfinetes aqui, para eu poder colocar a minha alça. Fiz uma perfuração fundo a fundo, para poder ter a mesma referência da frente no ponto de trás, para eu colocar a alça na parte de trás também, para que as duas fiquem exatamente alinhadas. Então perfurei de um lado para o outro com um alfinete. Então esse daqui vai ser o meu ponto de referência para quando eu for colocar a ferragem desse lado, para ambas as alças ficarem simétricas na minha bolsa, certo? Então agora aqui nós vamos preparar as alças para serem costuradas na minha bolsa. Então como que eu faço? Eu inicio aqui fazendo uma argola. Vou pegar aqui a minha alça, essa parte fosca voltada para o meu lado, né? E vou iniciar aqui como se eu estivesse fazendo aqui pontos baixos. Segurar ela aqui nessa posição, aqui voltada para mim, e vou fazer aqui 6 pontos baixos. Então vem aqui, faço o primeiro, faço o segundo, 2, faço o terceiro, 3, 4, 5, 6. Então fiz aqui 6 pontos baixos e vou cortar aqui com uma certa sobra, porque quando eu for prender lá no meu trabalho, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro para poder prender essa alça na minha bolsa. Eu explico para vocês depois. Então eu vou fazer aqui nas demais argolas que tá faltando, vou fazer esses 6 pontos e volto para demonstrar para vocês como que eu faço para costurar a minha alça na bolsa. Retornando aqui, eu vou demonstrar para vocês. Eu já tinha colocado esses dois alfinetes aqui para me orientar. Na parte de trás, eu tinha demonstrado para vocês que eu havia vazado com o alfinete de um lado para o outro. Aí eu coloquei mais esse alfinete aqui e esse alfinete aqui para eu ter orientação, porque agora eu vou precisar abrir a bolsa aqui para eu ter como costurar. Eu perderia essa referência aqui, então eu vou deixar esses dois alfinetes aqui marcando a referência para mim e vou continuar com esses dois aqui. Então eu tenho aqui a minha bolsa e já tenho aqui os 6 pontos feitos em todas as ferragens. Nesse caso aqui eu já preparei também, já passei a agulha de artesão na extremidade maior aqui que eu deixei para poder fazer a costura. Como que eu vou fazer? Bom, isso é simples agora é bem simples. Eu tenho aqui meu ponto de referência, onde eu vou iniciar minha costura, né? E aqui exatamente nesse ponto aqui, seguindo essa linha, vou seguir essa linha aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a minha ferragem e tá vendo esses duas linhas do ponto aqui? Entre elas eu vou enfiar aqui a minha agulha de tapeceiro, de tal forma que eu vou puxar ela aqui pro lado de dentro, certo? E vou tensionei, seguro aqui
Vou segurar aqui, aqui agora, como eu já fiz a primeira costura, eu posso tirar esse alfinete aqui. Seguro aqui e vou seguir agora aqui, ó, pelo lado de dentro. Eu vou enfiar aqui do lado, vou enfiar do lado e vou tirar aqui no próximo ponto aqui, ó, nas duas linhas do ponto do lado. Vou puxar, vou tensionar. Nesse próximo ponto aqui, a linha saiu aqui entre essas duas linhas. Vou enfiar aqui nesse ponto, lá de dentro. Vou puxar, eu vou tensionar. Agora eu vou enfiar de dentro para fora, e a linha vai sair aqui entre os dois pontos, daquele ponto ao lado. Vou tensionar. Agora vem pro próximo. Aqui entre essas duas linhas, vou enfiar de fora para dentro. Vou tensionar. E agora, por último, vou enfiar também aqui. Vou enfiar aqui também, de dentro para fora. Observa aqui onde vai sair. Vou pegar esse último ponto aqui, vou puxar para fora e vou tensionar. Aqui eu vou enfiar a agulha aqui para dentro, vou puxar essa linha para dentro e também, com o auxílio da agulha de tapeceiro, vou pegar essa linha que está sobrando aqui, vou puxar ela para dentro. E como a minha peça ela vai possuir forro, o que eu pego essas duas linhas aqui? Eu pego, dou um primeiro nó, dou um segundo nó, aí eu dou um terceiro nó com mais força. E agora eu dou um terceiro nó com mais força e posso cortar e deixar sobrando. Por quê? Porque o forro vai fazer o acabamento perfeito ali. Observe que agora a minha ferragem aqui, ela ficou costurada na peça. Vou fazer dessa forma, sempre obedecendo aqui a minha referência, tá vendo? Eu coloco a lateral da minha ferragem aqui e vou iniciar a costura. Da mesma forma eu vou fazer do outro lado, e quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, aqui nós já costuramos as 4 ferragens, então a alça agora ela está pronta. Vocês podem observar como que ficou a clutch com a alça pronta. Observa aqui por dentro como que ficou o acabamento. Fica com uns nós aqui, mas o forro vai esconder isso. E nós temos aqui, né, a forma como ficou a costura. Fica bem discreta, a costura fica bem discreta mesmo. Então a videoaula de hoje vai se limitar a isso. Nas próximas aulas aí nós finalizaremos a peça que nós iniciamos já ao longo dessa semana. Desde já fica aqui meus agradecimentos. Desejo que todos tenham um ótimo dia. Caso tenham gostado do conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário e, se possível, inscreva-se no canal. Muito obrigado.